menos a velocidade inicial, dividido por tempo final, menos tempo inicial. Pode ser calculado também assim, galera. Ó, aceleração média também pode ser calculada dessa forma. Então, eu posso calcular a aceleração média de um móvel de duas maneiras. Eu posso pegar o ΔV direto e dividir pelo ΔT, ou subtrair esse V é velocidade final, o V com V bolinha é velocidade inicial. Toda vida que tiver uma bolinha embaixo, indica inicial, viu? Então, V com a bolinha é velocidade inicial. Então, T com a... Eu já ia perguntar isso, se tiver a bolinha embaixo. É inicial, indica inicial. Então, T com a bolinha embaixo é tempo inicial. Pessoal, para você calcular a velocidade média no movimento variado, basta você calcular a média entre as velocidades. Então, basta você fazer o seguinte, ó, velocidade final mais velocidade inicial, aí se é velocidade inicial tem que ter a bolinha, dividido por 2. Porque é comum, às vezes, nos exercícios, você pedir a velocidade média. Velocidade média é a média das velocidades. É você pegar a velocidade final, somar com a velocidade inicial e dividir por 2. Já a aceleração é a razão entre a velocidade e o tempo. Não se esqueçam que no sistema internacional, a velocidade vai estar em metros por segundo, o tempo vai estar em segundos e a aceleração vai ser dada em metros por segundo ao quadrado. Isso aqui nós já temos tratado lá bem no início, tá certo? Ainda, no movimento variado, eu vou poder classificar esse movimento em acelerado ou retardado. Vamos fazer essa classificação aqui? Para isso, eu vou colocar aqui escrito. Quando é que o movimento é dito acelerado? Aqui, movimento acelerado. Quando é que a gente vai classificar esse movimento como acelerado? Vai depender do sinal da velocidade e da aceleração. Aqui, movimento acelerado seria quando a velocidade e a aceleração tiverem sinais iguais. Então, você vai olhar o valor da velocidade, vai olhar o valor da aceleração. Se eles tiverem sinais iguais, então você tem um movimento que nós classificamos como acelerado. Vamos melhor aqui. E o que fisicamente isso significa? Fisicamente significa o quê? Que o módulo da velocidade aumenta com o tempo. A velocidade vai estar aumentando com o tempo. Vou melhorar isso aqui. Vou colocar. O mouse meu mouse está com problema também. Bom, então, o que é um movimento acelerado? Um movimento acelerado é aquele em que a velocidade e a aceleração terão sinais iguais. Deixa eu subir aqui a lousa, para a gente ter mais espaço. Isso aqui, isso aqui. Pronto. Aí você diz, Chicão, tem outro tipo de movimento? Tem. Além do movimento acelerado, nós temos outro tipo de movimento, que é o chamado movimento retardado. Estranho, né? Retardado. E aí, neste caso, comparando com o que foi escrito anteriormente, agora a velocidade e a aceleração vão ter sinais não iguais, mas sim opostos. Sinais opostos é um positivo e outro negativo.
sinais opostos. E, neste caso, fisicamente, o que significa? Se antes a velocidade aumentava, o módulo da velocidade aumenta, agora a velocidade vai diminuir com o tempo. Então, aqui eu tenho os dois tipos de movimento de classificação para o movimento variável. Ele pode ser acelerado ou pode ser retardado. Acelerado, quando eles tiverem sinais... Quando eles tiverem sinais iguais. Deixa eu só para encaixar esses iguais aqui, para vocês visualizarem melhor. E neste caso significa que o módulo da velocidade aumenta com o tempo. Perfeito? Tudo tranquilo até aqui, galera? Quando eu perguntar o que é um movimento acelerado, isso vai dizer aquele que a velocidade e a aceleração têm sinais iguais. E o que significa isso do ponto de vista físico? Que a velocidade vai estar aumentando. Então, você está na sua moto. E, de repente, você olha lá para o velocímetro, aí o velocímetro começa a subir. 20 km por hora, 40, 60, 80. Aí você está em um movimento acelerado, porque a velocidade está aumentando. Aí, de repente, você viu vem um quebra-mola. Aí você pisa no freio, aí a velocidade vai 80, 60, 50, 40. Velocidade diminuindo, movimento retardado. Tá claro isso para vocês? Tá. Tá ótimo, perfeito. Então, acelerado, aumentar a velocidade. Retardado, diminuir a velocidade. O que vamos tratar a partir de agora é a parte matemática do movimento. Nós vamos definir agora a velocidade em função do tempo, posição em função do tempo. São 3 equações básicas para o movimento variável. Primeiro, velocidade em função do tempo. Vamos lá, vamos partir da equação da aceleração. Nós sabemos que a aceleração, minha letra não ajuda, né, galera? A aceleração, ela é dada como a razão entre a variação da velocidade, ou seja, velocidade final, menos velocidade inicial, dividido por tempo final, menos tempo inicial. Pessoal, agora me diga uma coisa, quando vocês vão marcar uma corrida lá, vamos supor que você queira estar com seu colega e dizer, eu vou correr aqui, atravessar esse campo de futebol correndo, e quero que você marque quanto tempo eu gasto para fazer isso. Aí você fica com um cronômetro. Quando ele está ali parado, prestes a sair, qual é a marcação no cronômetro? Qual seria a marcação no cronômetro no instante inicial do movimento? 0, né? O cronômetro está parado. Ele ainda não começou a correr, você ainda não começou a marcar a velocidade dele. Então, a gente pode dizer que esse tempo inicial aqui, ó, ele é 0. O cronômetro está zerado. Sobrou aqui embaixo, então, só esse T. Eu faço, então, meios por extremos. Fica agora, ó, velocidade final menos velocidade inicial, que é igual à aceleração vezes o tempo. É esse T aqui, ó, que sobrou. Agora eu vou isolar esse V. Vou passar ele para o segundo membro. Ele está subtraindo, passa a somar. Fica, portanto, velocidade final igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Pronto. Eis aqui a equação matemática que nós vamos usar para calcular a velocidade em função do tempo. Velocidade em função do tempo. Vou até botar o tempo aqui de outra cor só para destacar. Velocidade em função do tempo. Quando você for memorizar essa equação, e vocês vão ter que memorizar essas fórmulas, decorá-las, aprendam dizendo o nome. Alguns professores costumam chamar essa equação de equação do Voigt. Isso é só para memorizar a fórmula, mas vocês vão aprendê-la como? Velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Vão aprender desse jeito. Eu ensinei vocês a ler a expressão. Desse jeito que eu falei, você vai estar lendo a fórmula. Vamos lá de novo, ó. Velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Entenderam aí? Notem essa equação já no papel aí, porque vocês vão ter que aprendê-la, certo? Agora, graficamente, como é que eu represento isso? Observe que isso
Maria Isabel, deixa eu repetir de novo então para ver se você entende agora melhor. Cada letra dessa tem um nome. V vem de velocidade, A vem de aceleração, T vem de tempo. Então aqui, como ficaria isso aqui, ó? O que seria esse V, hein? Vocês saberiam dizer? É a velocidade final. Aí tem um sinal de igual, né? Você diz igual. Aí quem é esse V0? Seria quem? A velocidade. Que velocidade, galera? Velocidade inicial. Isso, velocidade inicial. E esse A seria quem? Esse A é de quê? Aceleração. Aceleração, perfeito. Aceleração. E o que seria esse T? De tempo. Tempo, maravilha. Eu amo vocês. De tempo. Então, quando, Isabela, você for ler a fórmula, você vai dizendo o nome das letras e os sinais que aparecem. Veja que aqui ó, tem uma multiplicação. Então, você vai ler como essa fórmula. Vou repetir mais uma vez. Você lê da seguinte forma. Velocidade final é igual velocidade inicial mais Aceleração. aceleração, aí vezes o tempo. Aí, pronto. Aí as letras, tá aí o nome de cada uma delas, é só ler do jeito que está aqui, ó. Ler do jeito que está aqui, escrito, certo? Agora, graficamente, como é que eu represento? Ora, nós vamos representar isso aqui através do seguinte gráfico. Como é uma função de primeiro grau, o gráfico é uma reta. Já preparei esse gráfico aqui ilustrativo para vocês. Vou colocar aqui, deixa eu diminuir um pouco. Pronto. Está aí o gráfico que me dá velocidade. Olha, quando você olhar o gráfico, você tem que ver que grandeza está sendo trabalhada. Olha que nesse gráfico eu trabalho quem? Ó? Velocidade em função do tempo. Ó. Velocidade em função do tempo. O gráfico vai ser sempre uma reta, que pode ser uma reta crescente, como essa aqui, ou uma reta decrescente, como é essa aqui. Ó. O que vai definir se ela é crescente ou decrescente é o sinal da aceleração. O sinal da aceleração. Neste caso aqui, como a reta foi crescente, significa que a aceleração ela é positiva. Quando a gente bota maior que zero, significa positivo. Qualquer número maior que zero é positivo. Quando a reta for decrescente, então nós vamos ter uma aceleração negativa. Menor que zero é negativo. Então, observe, a aceleração positiva, a velocidade está aumentando. Como é que se chama o movimento quando a velocidade está aumentando? Vocês lembram? Qual é a classificação quando a velocidade está aumentando? Deixa eu descer aqui o slide. Quando a velocidade aumenta, como é que é chamado o movimento? Olha, velocidade aumenta, é um movimento acelerado. Velocidade diminui, o movimento é retardado. Então, aqui eu posso dizer ó, que esse primeiro gráfico representa um movimento acelerado. Aqui eu teria um movimento acelerado. Aqui, a velocidade ela é positiva. Então, eles têm sinais iguais, né? Agora, vejamos aqui. Nesse caso, a velocidade vai estar diminuindo. Se a velocidade está diminuindo, nós temos um movimento retardado. Retardado. A velocidade diminui com o tempo. Beleza? Tranquilinho? Outra coisa também que eu queria colocar para vocês. Quando vocês tiverem um gráfico da velocidade em função do tempo, velocidade em função do tempo, o deslocamento escalar, que é o nosso ΔS, ou a distância, será numericamente igual à área limitada pelo gráfico. Será numericamente igual à área limitada pelo gráfico. Se você, por exemplo, nesse caso aqui, ó, se você, por exemplo, nesse caso aqui, calculasse essa área limitada pelo gráfico, que eu vou destacar aqui para vocês, ó, se você calculasse essa áreazinha aqui, ó, entre o gráfico e o eixo dos tempos, ó, você calcular essa áreazinha aqui, ó,
você está calculando o deslocamento escalar. Estaria calculando o deslocamento escalar ou a distância percorrida. É isso que eu coloquei aí. Certo? Deslocamento, isso aqui significa numericamente igual, viu? É uma simbologia matemática. Numericamente igual à área. Aí a área, vocês já viram lá no 9º ano, né? Área do triângulo, área do trapézio, área do retângulo, e assim sucessivamente. Perfeito. Agora vamos tratar da equação que vai me dar, ó, nós já temos uma expressão matemática, que é essa, VOAT, velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Agora vamos a outra expressão, que é a expressão da velocidade em função do tempo. Desculpa, posição em função do tempo. Quando nós trabalhamos com vocês o bimestre passado, o movimento que eu chamei de movimento, vixi, escrever a caneta que estava demais, chamei de movimento retilíneo uniforme. Aí a gente viu que tinha uma equação que a gente brincou chamando de equação do sorvete, que era aquela assim, ó, posição final, posição inicial, velocidade vezes o tempo. Acredito que alguns de vocês devem estar lembrados dessa fórmulazinha aqui, ó, fórmula do sorvete, que a gente brincou. Aqui, nós vamos ter uma expressão também para calcular a posição em função do tempo, só que para movimento retilíneo uniformemente variado. E ela é uma equação um pouquinho maior do que essa do sorvete. A equação agora aqui eu não vou demonstrar por uma questão de tempo, mas ela é assim, ó. Posição final vai ser igual. O S é posição. Onde tiver S, você vai chamar posição, viu? S é posição, ou espaço. Posição ou espaço. Posição final é igual a posição S bolinha, então seria posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração, metade da aceleração, vezes o tempo ao quadrado. Olha aí. Veja que essa equação parece muito com essa aqui, ó. Não, parece muito com essa. Só que eu aumentei um pouco. Se aqui a gente chamou de sorvete, como esse aqui aumentou, é um sorvete maior, a gente brinca chamando de equação do sorvetão. Certo? Mas eu não quero que vocês memorizem negócio de sorvete nem de sorvetão, não. Aprendam o nome das letras, como eu disse agora. Como é que nós vamos fazer a leitura dessa equação, hein? Como é que a gente deve fazer a leitura, fisicamente falando? Do jeito que eu fiz na outra. Como é que fica? Ó? Que é o S, posição final. Aí, igual a quem? Posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Então, é assim que vocês devem aprender essa equação. Ela serve para você calcular a posição do móvel em função do tempo. Em função do tempo. Perfeito. Agora o gráfico. Observe que o t aqui está ao quadrado. Função quadrática, quando vocês estudam lá no 9º ano, o professor de matemática deve ter apresentado para vocês isso aqui, ó. E quando ele apresenta uma equação como essa, como é que nós chamamos isso aqui? De equação, isso aqui é uma função. De uma função de quê? Função do segundo grau, né? Porque a variável está ao quadrado. Perfeito. Aqui também apareceu esse termo ao quadrado na nossa expressão. Está aqui ele, ó. Tempo ao quadrado. Então, isso aqui também é uma função de segundo grau. E, como toda função de segundo grau, o gráfico é uma parábola. Eu preparei aqui para mostrar a vocês. Ó. Deixa eu diminuir o tamanho dela aqui. Pronto, o gráfico é esse aqui, essa parábola. Tá aí o gráfico. E aí, nós vamos poder fazer a seguinte classificação aqui. Ó. Alguns pontos são importantes aqui nesse gráfico. Vamos lá. Primeiro, os pontos onde o gráfico toca o eixo do tempo, como nesse caso aqui, ó, tocou em 2 pontos. Esse que eu vou chamar de T1 e esse aqui de T2. O que seria esse T1 e esse T2? Esse T1 e esse T2, pessoal, representa o instante em que o móvel passa na origem dos espaços. Deixa eu colocar isso aqui para vocês. Ó.
instante em que o móvel passa pela origem dos espaços. É isso que significa aquele T1 e aquele T2 ali, ó. Eu vou colocar aqui. Tá? Então, esse T1 e esse T2 representam isso. Instante em que o móvel passa na origem dos espaços. Quando você estiver fazendo qualquer questãozinha lá e ele pedir o instante que passa pela origem, é o ponto onde o gráfico toca o eixo dos tempos. Eixo dos tempos. Mas tem um outro ponto também importante aqui, ó, que é esse que eu vou colocar aqui de azul, ó, que é o momento em que o gráfico muda, faz a curva. Só representar aqui, através dessa reta aqui, que eu estou colocando de amarelo. Aí. O que representaria, então, esse instante aí? Ó. Eu estou pontilhando aqui, valeu? Isso aqui representa o instante em que o móvel inverte o sentido. O momento em que ocorre a inversão no sentido do movimento. Então, eu posso escrever aqui para vocês. Deixa eu colocar para vocês aqui, ó. Que vai representar isso aí. Vai representar o instante em que o móvel inverte o sentido do movimento. Por exemplo, se você jogar uma pedra para o alto, joga uma pedra para cima, essa pedra vai subir, vai subir, vai subir. Chega um momento em que ela começa a descer. Ela dá uma parada e volta. Então, no momento em que ela dá essa parada, vai ser exatamente esse instante aqui, ó, que eu estou apontando com a seta. Ó. É onde a parábola faz a curva. Nesse caso, seria aqui, ó, nesse outro caso. Seria esse instante aqui, ó. Eu estou destacando aqui de preto, esse pontinho aqui. Isso representa o instante em que o móvel muda de sentido. Vamos supor a pedra, no caso da pedra lá que eu acabei de falar, a pedra estava subindo, começou a descer, inverteu o sentido. Perfeito. Agora vamos fazer as classificações. Lembra lá, quando é que a parábola é para cima e quando é que a parábola é para baixo? A parábola vai ser para cima, dependendo do sinal da aceleração. Então, parábola para cima significa que a aceleração ela é positiva. Parábola para baixo significa que a aceleração ela é negativa. Menor que zero é negativo. Então, observe esse ramo aqui, ó. Os espaços estão diminuindo, significa que a velocidade é negativa. A velocidade negativa é menor que zero. Aqui os espaços estão aumentando, então a velocidade aqui é positiva. Nesse outro, aqui, ó, os espaços estão aumentando, aqui eu tenho uma velocidade positiva. Aqui os espaços vão diminuir, então a velocidade vai ser negativa. E se eu fosse classificar depende do sinal, né? Aceleração e velocidade, ó. Aceleração positiva, velocidade positiva. Então, esse lado aqui é acelerado. Aceleração positiva, velocidade negativa, sinais contrários. Então, aqui é retardado. Aqui, ó, aceleração negativa, velocidade positiva, sinais contrários, retardado. Aceleração positiva, velocidade negativa, aceleração negativa, velocidade negativa, sinais iguais, movimento acelerado. Beleza? Outra coisa, no instante em que ele muda de sentido aqui, você tem que lembrar que nesse momento a velocidade final vai ser zero. No instante em que ele faz a curva. Então, nesse ponto aqui, ó, a velocidade é zero. No momento em que o móvel inverte o sentido, no momento em que o móvel inverte o sentido, a velocidade dele é zero. É zero. Certo? Porém, pessoal, na época do estudo de cinemática, o Galileu Galilei, o famoso Galileu Galilei, tinha um grande problema, porque naquela época não existiam os relógios modernos que hoje existem. Então, para ele fazer os experimentos e medir o tempo, era um grande problema, porque, por vezes, ele usava até o batimento cardíaco, certo? Quer dizer, ele botava a mão no pulso e ia ficar contando
soltava uma pedra, queria saber quantos segundos a pedra levava para atingir o solo. Aí ele contava os batimentos cardíacos. Só que aí tem um problema, né? Outro relógio muito usado na época era as ampulhetas. Vocês já ouviram muito falar em ampulheta, acredito eu. Que é um recipiente que contém areia, você gira ele. É um recipiente mais ou menos assim, ó, só para ilustrar. É mais ou menos assim. Ó, você já deve ter visto isso aí, se não ao vivo, mas em desenhos, né? Aí ele pega, enche esse compartimento aqui de areia, aí a areia vai passando de um lado para outro. Seria indicação de tempo. Aí o que acontece? Não dava para medir com precisão. Aí ele tinha um discípulo, um aluno, chamado de Evangelista Torricelli, ou Torricelli, como queiram chamar. Torricelli não tem esse H aqui não. Evangelista Torricelli, ou Torricelli, como queiram. E aí ele fez o seguinte, ele disse, Torricelli, tua função vai ser descobrir uma maneira para que eu possa calcular a velocidade, mas não vai precisar mais usar o tempo, já que eu não tenho como eu medir esse tempo. Não tenho instrumentos adequados para fazer a aferição do tempo, a medida do tempo. E foi isso que Torricelli fez. Ele descobriu uma equação em que eu posso calcular a velocidade sem precisar do tempo. E essa equação nós chamamos de velocidade em função do deslocamento escalar, mas popularmente nós chamamos de equação ou equação de Torricelli, ou Torricelli, como queiram. E qual é essa equação, professor Chicão? É a seguinte, eu não vou demonstrar também não, vou só apresentar a equação. É essa, velocidade final ao quadrado vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento escalar, ou a distância percorrida. Essa é a famosa equação de Torricelli. A equação que vamos usar para calcular a velocidade. E veja que aqui eu não preciso do tempo. Quando você for calcular um problema que ele pedir para você calcular a velocidade e não der o tempo, então é um indicativo que você tem que usar essa fórmula. E vamos ver como é que vocês vão ler a fórmula, ler fisicamente. Vamos lá, como é que a gente faz a leitura? Lembre-se, V é de quê? V significa o quê, galerinha? V, me digam aí, o que significa o V? Velocidade. Velocidade. O que significa A? Aceleração. Aceleração. E o ΔS é o deslocamento. O ΔS é o deslocamento. Então, como é que você vai ler essa fórmula? Ó, velocidade final ao quadrado é igual velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento ou a distância. Entenderam aí? Aprenderam aí? Ó? Velocidade final ao quadrado é igual velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento escalar. Pronto. É assim que vocês devem ler. E quando é que você usa essa fórmula? Quando você vai calcular velocidade, mas ele não deu o tempo no problema. Não disse tempo. Para a gente caminhar, para a gente seguir em frente, eu preparei algumas questões de aplicação aqui para vocês. Vamos pôr a mão na massa. Aqui uma primeira questão. Essas questões eu peguei, essa questão especificamente, eu peguei do livro didático de vocês. Se você estiver com o livro, acompanhando a aula, você vai ter essa questão. Acho que é na página 55, se não estou enganado. Que trata dos movimentos variados. Então, vamos lá. Diz assim, ó. Como sempre fazemos, vamos ler a questão e retirar os dados. Alguns acidentes causados por jet skis têm provocado discussão a respeito do uso dessas embarcações em praias e represas. O desrespeito às normas de condução de embarcações e falhas humanas têm sido as principais causas desse tipo de acidente. Durante alguns instantes, um jet ski descreve uma trajetória linear, que é reto, né? Com variação de velocidade representada no gráfico. Opa, o gráfico representa velocidade em função do tempo.
Nós mostramos esse gráfico agora há pouco. Aí o comando da questão, o que ele quer na questão? Ó, determine a aceleração escalar e a velocidade inicial do jet ski. Então, ele quer duas coisas no problema. Vamos colocar aqui. Ele quer a aceleração, vou interrogar, mas quer também a velocidade inicial, que é V bolinha. Entenderam por que é importante saber o nome das letras? Porque aqui ele não disse A nem V bolinha, ele disse aceleração. Aí você tem que lembrar que a aceleração é o A. Ele disse velocidade inicial, aí você tem que lembrar que velocidade inicial é V bolinha. Por isso que vocês têm que aprender aquelas fórmulas dizendo o nome das letras, porque senão não vão conseguir resolver as questões. Então, vamos lá. O que eu tenho no gráfico? Eu vou fazer o seguinte, desse gráfico eu vou nominar aqui 2 pontos. Esse aqui eu vou chamar de ponto A e esse aqui eu vou chamar de ponto B. Primeiramente, vamos calcular a aceleração. Nós já sabemos, eu mostrei para vocês, que a aceleração pode ser calculada como sendo a variação da velocidade com o tempo. Então, de A para B, olha, eu tenho a variação da velocidade e também tenho a variação do tempo. Então, é só substituir aqui. Ficaria, ó, velocidade final, que é a de B, menos velocidade inicial, que é a de A, dividido por tempo final, que é o de B, menos o tempo inicial, que é o de A. Pronto, agora tira a letra e põe número. Vamos lá, pegar as letras lá no gráfico. Quanto é a velocidade de B? Está aqui o B, a velocidade está aqui, ó, a velocidade é na vertical. 30. A velocidade de B é 30. Menos. Quanto é a velocidade de A? O A está aqui, ó. Quanto é a velocidade do A? Aqui na vertical, 18. Dividido por tempo de B, está aqui o B, está aqui o B, o tempo de B está aqui, é 5. O tempo de B é 5. Menos tempo de A, está aqui o A, o tempo de A é esse aqui, ó, 2. Não, eu botei A e B. Também fazer essa mesma pergunta. Eu botei A e B aqui porque eu quis. Eu poderia ter colocado X e Y, eu poderia ter colocado aqui 1 e 2. Foi só eu que escolhi botar essas letras aí só para facilitar o entendimento. Então, no caso, quando a gente for fazer, a gente que escolhe a letra também? Pode escolher. Você poderia ter botado aqui M e N. Você que escolhe, né? Não há necessidade de ser A e B, não. Você eu botei aqui só para facilitar, porque não tem nada representando, é para facilitar. Eu poderia ter botado aqui I de início e F de fim. Aí aqui seria VF menos VI, TF menos TI. Poderia, isso aí é a critério de vocês, viu? Entenderam? Entendi. Ótimo. Então aqui eu chamei de A, eu apelidei de A e aqui eu apelidei de B. Agora, fazendo essa conta, fica a aceleração igual. Quanto é 30 menos 18? 30 menos 18 é 12, Chicão. É, exatamente. E 5 menos 2? É 3. 3. É 3. Portanto, a aceleração vai ser igual. 12 dividido por 3, 4. E a aceleração, não se esqueça, é dada em metro por segundo ao quadrado. Pronto, já calculei a aceleração. Vai resolver metade do meu problema. Porque ele pediu a aceleração e a velocidade inicial. E para calcular a velocidade inicial, aí basta que você use a equação da velocidade em função do tempo. Aquela VOAT. VOAT, sim, professor. Aquela que é a velocidade final. Opa, droga. Velocidade final é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. E você escolhe um desses pontos. Ó, você escolhe o A ou o B. Você que sabe, você que escolhe. Vamos pegar aqui o ponto A, viu? A velocidade inicial está aqui, ó. É esse pontinho aqui, ó. De onde ele saiu. E é isso que ele quer. Então, vamos pegar esse trecho aqui, ó, que vai da velocidade inicial até A. Ficaria, velocidade final é em A. Velocidade inicial eu quero, aceleração e o tempo A. Substituindo letra por número. Quanto é a velocidade A? Aqui o A, a velocidade vale 18. 18. É igual à velocidade inicial nós queremos. Então, vou botar aqui até de outra cor. Velocidade inicial. Mais a aceleração. Nós fizemos agora, está aqui ó, o cálculo da aceleração. Vale 4. Vezes tempo A. Está aqui o A, o tempo vale 2. 2.
Fazendo essa conta, fica 18, que é igual à velocidade inicial nós queremos, mais 4 vezes 2 dá 8. Vou passar esse 8 para o primeiro membro, ele está somando, passa a subtrair, fica 18 menos 8, e isso é igual à velocidade inicial que eu quero. Portanto, a velocidade inicial, que é o bolinha, 18 menos 8 dá 10. E a unidade de velocidade, não confundam, é metro por segundo. Só metro por segundo. Pronto, agora acabou, morreu Maria Preá. Aí calculado a velocidade inicial e a aceleração, como ele pediu. Viu? Não é conta difícil, continha simples, mas lembram duas coisas fundamentais. Vocês vão ter que saber o nome de cada letrinha da fórmula e saber as fórmulas. Vocês vão ter que memorizar. E só memoriza estudando, né? Repetindo. Copie essas equações numa folha de papel, fixa lá no seu guarda-roupa, e toda vez que for olhar, for no guarda-roupa, você vai ler a fórmula. Velocidade final é igual à velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Posição final é igual à posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Por último, a equação Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Vamos à nossa próxima questão. Veja que aqui ele já deu um gráfico. Um ciclista se desloca com MOVE. MOVE significa o quê? Movimento uniforme variado. Certo? Em uma trajetória retilínea, então aqui é MRU. MRUV. O gráfico representa a posição, não se esqueçam, posição é o S. Tem que saber o nome das letras. Em função do tempo. Tempo é o nosso T. Está aqui o gráfico. Ó. Vertical tem posição, horizontal tem o tempo. S em função de T. E o gráfico é uma parábola. Como a parábola está com concavidade para baixo, de cara você já sabe que a aceleração ela é negativa. Negativa é menor que zero. Então, por que a aceleração foi negativa mesmo? Porque a parábola tem concavidade para baixo. Porque a parábola tem concavidade para baixo. Essa curva assim, a boca está virada para baixo. Com base no gráfico, responde. Letra A de Aurora. Letra A de Aurora, ele pede. Em que intervalo de tempo o movimento é acelerado? Para ser acelerado, a velocidade e a aceleração tem que ter o mesmo sinal, sinais iguais. Observe que esse lado aqui da curva, que vai de 0 até 5, os espaços estão aumentando. Então, se os espaços aumentam, a velocidade é positiva. Enquanto que desse lado direito, que vai de 5 até 10, os espaços estão diminuindo. Então, aqui a velocidade é negativa. Ele quer acelerado. O movimento acelerado é quando os sinais forem iguais. Então, olhando aqui, observe, aceleração negativa, velocidade negativa. Então, vai ser esse intervalo aqui, ó, que vai de 5 até 10. Então, vamos colocar aqui, ó, de 5 segundos a 10 segundos. Por quê? Porque a velocidade e a aceleração tiveram sinais iguais. Né? Aqui, pois, vírgula, velocidade e aceleração com sinais iguais. Aí é acelerado. Agora o item B de buchada de bode. O que ele pede? Em que intervalo de tempo o movimento agora é retardado? Retardado, velocidade e aceleração com sinais contrários. Retardado. Olha aqui, a aceleração positiva, velocidade... Desculpa, aceleração negativa, velocidade positiva, sinais contrários. Então, aqui ele é retardado, que vai de 0 até 5. Então, vou colocar aqui de 0 segundos a 5 segundos. E por quê?
Porque agora velocidade, pois velocidade e aceleração com sinais opostos. Ele não pediu essa justificativa. Eu estou colocando para vocês, quando forem estudar, saber por que foi de 0 a 5, por que foi de 5 a 10 aqui. Tem a ver com o sinal da velocidade e da aceleração. Letra C de Casa Grande. C de cuscuz com ovo. Em que instante o ciclista muda o sentido? Aí, o instante em que ele muda o sentido, eu expliquei para vocês, é essa curvinha aqui, ó, o momento em que o gráfico muda de sentido. Ele quer saber o instante, ele quer saber o tempo. Ó. Então, aqui ocorreu isso em 5 segundos. Né? E igual a 5 segundos. Está aí, o instante em que ele muda o sentido. D de doce de mamão com coco. Qual é o valor da velocidade escalar no instante em que ele inverte o sentido? Ora, quando ele inverte o sentido, a velocidade é 0. Eu até mostrei no gráfico. Nesse ponto aqui, ó, a velocidade é 0. Ele está mudando o sentido. Perfeito. Tem letra E ali? Tem. Em que instante ele passa pela origem? Passar pela origem é o ponto onde o gráfico toca o eixo do tempo. O gráfico toca o eixo do tempo. Olhando esse gráfico, ele tocou o eixo do tempo, ó, aqui nesse instante, que é 0, e depois aqui nesse outro momento, ó, que é 10. Em 2 momentos. Então, vai ser t igual a 0 segundos e t igual a 10 segundos. Pronto. Estaria resolvida a questão. Ó. É uma questão que basicamente envolvia só conhecimento teórico. Eu fiz 5 perguntas, todas elas teóricas. Então, vocês têm que estar por dentro disso aí, galera. Fiquem atentos, viu? Nada de difícil, só estão anotando tudo isso aí, tiraram o print já? Printou? Vamos para a próxima. Outra questãozinha de aplicação também tirada do livro de vocês. Essas 3 questões iniciais, todas elas estão no livro didático de vocês, viu? Vamos lá, leitura da questão e retirada de dado. Um trem desloca-se com... Olha, a leitura e interpretação ela vai ser fundamental. Velocidade escalar de 54 km por hora. Isso é a velocidade que o trem tinha, estava se movendo. Portanto, é a nossa velocidade inicial, que a gente apresenta por V bolinha. 54 km por hora. Continuando a leitura. Em certo instante, o maquinista vê um animal sobre os trilhos e aciona imediatamente o freio até parar. Pessoal, se o trem vai parar, quanto é que vale a velocidade final dele? Quando ele parou, quanto é que vale a velocidade? Velocidade final, né? 0. Parado. Parou. Velocidade final é 0. Continuando a leitura. Considerando apenas o intervalo de tempo durante o qual o freio foi acionado, olha o comando. Calcule a aceleração escalar do trem. Sabendo, então ele quer a aceleração. Vamos interrogar aqui. Vou botar aqui. A aceleração é o que ele quer. Então vamos botar um sinal de interrogação. Não sabemos. Continuando a leitura, ó. Ele lá deu outra informação. Sabendo que a distância percorrida foi de 450 metros. Distância é o nosso delta S. Você pode botar um D também, se quiser, não vai alterar em absolutamente nada. 450 metros. Mas aqui temos que observar um detalhe. A distância está em metros e a velocidade está em quilômetros por hora. Ou seja, eu vou ter que mudar isso aqui. De quilômetro por hora para metro por segundo, para ficar tudo metro. Eu mostrei isso no bimestre passado, que é como converter de quilômetro por hora para metro por segundo. E aí, na aula que eu expliquei, se você não lembra, eu aconselho você a fazer o seguinte, ó, vá lá no Google Sala de Aula, quando terminar a nossa aula aqui, hoje à noite, vá lá no Google Sala de Aula, procura a aula sobre velocidade média. Está lá tudo no Google,
que está no meu canal no YouTube. Você vai lá, procura a aula sobre velocidade média, que eu explico bem direitinho o que é a velocidade média, explico como faço essa conversão. Mas só para lembrá-los, de quilômetro por hora para metro por segundo, você vai dividir por 3,6. Lá na aula eu explico por que é 3,6. Por que não é 4,1, por que não é 5. E de metro por segundo para quilômetro por hora, agora você vai multiplicar por 3,6. Então, lá na videoaula eu explico isso aí. Né? Eu coloquei aqui só para relembrá-los. Pronto? Então, eu quero transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, então vou dividir por 3,6. Ok, vamos fazer isso então. Dividindo por 3,6. Isso vai ser igual, então, a 15. Só conferir. 54 dividido por 3,6. É 15 mesmo. 15, aí agora, metro por segundo. Pronto, agora está tudo na mesma unidade. Aí você diz, professor, beleza. Agora, qual é a equação que eu vou usar para resolver esse probleminha aí? Se nós temos 3 equações, eu vou colocar as 3 aqui no quadro. Vamos lá. Velocidade final é velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A outra, posição final, posição inicial, velocidade inicial vezes o tempo, mais a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. E a última equação, Torricelli, velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento ΔS. Veja, nós temos 3 equações. Eu vou soltar o nome aqui. Equação 1, equação 2, equação 3. Pessoal, com base nos dados que eu tenho aqui, ó, que eu estou colocando essa chave, com base nesses dados. Se eu quero calcular essa aceleração, qual daquelas 3 eu poderia usar? Qual das 3 equações eu vou poder usar? A equação 1, 2 ou 3? Alguém saberia? Só olhando as unidades aí? Vamos pensar. Para encontrar a aceleração, eu tenho que ter uma fórmula que eu tenha todas as outras unidades, todos os outros dados. Então, vamos procurar aqui. Nessa primeira, para encontrar a aceleração, de que eu vou precisar? Eu vou precisar da velocidade final. Eu tenho a velocidade final? Tenho, está aqui, ó. Perfeito, eu tenho velocidade final. Eu vou precisar da velocidade inicial. Eu tenho a velocidade inicial? Vamos procurar aqui, tem, está aqui, ó. E eu vou precisar do tempo, T. Eu tenho tempo? Olha os dados aqui, vamos procurar tempo. Tem? Não, não tenho tempo. Como eu não tenho tempo, então essa aqui, ó, está descartada. Vamos para a segunda. Eu preciso encontrar aceleração. Aí de que eu vou precisar? Da posição final, da posição inicial. Eu tenho isso aqui? Não, não tenho. Eu vou precisar também do tempo. Eu tenho tempo aqui? Também não. Então essa aqui está fora. Vamos para a terceira. Eu preciso encontrar aceleração. Aí de quem que eu vou precisar para encontrar aceleração? Vou precisar da velocidade final. Eu tenho? Tenho, está aqui, velocidade final. Preciso da velocidade inicial. Nós temos? Temos, está aqui ela. Preciso do deslocamento. Nós temos também. Opa! Então eu tenho todos os dados aqui para usar essa equação. Então nós vamos utilizar essa terceira equação. Então essas outras aqui eu vou apagar. Vou apagar aqui. Que é V ao quadrado. V ao quadrado. Aqui é V ao quadrado. Pronto, aí é a equação que vamos utilizar. Ah, agora é só tirar a letra e colocar números. Vamos fazer isso? Bora. Quanto é a velocidade final? Quanto é a velocidade final, galera? Olhando os dados, velocidade final, vamos procurar o V, está aqui ele, ó. É igual a zero. Não é zero. Zero ao quadrado é zero. É igual a velocidade inicial. Vamos procurar V bolinha. V bolinha vale quanto? Vou procurar aqui, V bolinha, está aqui ela. Vale 15. 15 ao quadrado, mais o 2 da fórmula, vezes a aceleração, é isso que nós queremos, eu vou botar o A aqui em destaque, vezes o deslocamento, ΔS, vamos procurar o ΔS, está aqui ele, 450. Fazendo essa conta, fica 0, que é igual, 15 ao quadrado, é 15 vezes 15, 225, mais 2 multiplica 450, 2 vezes 450 dá 900, vezes a aceleração que nós queremos.
Então, não posso somar esses dois, porque tem uma multiplicação. E lembra? Primeiro multiplica para depois somar. O que eu faço, então? Vou passar esse 225 para o segundo membro. Ele está somando, vai subtrair, fica 0 menos 225, dá menos 225. Isso é igual a 900 vezes a aceleração que nós queremos. Como eu quero a aceleração, esse 900 está multiplicando, passa a dividir. Fica então agora. Fica então agora, ó, menos 225 dividido por 900. Portanto, essa aceleração vai ser igual a, fazendo isso aí, 15 ao quadrado dividido por 900, 0,25, menos 0,25, e a unidade, não se esqueçam de aceleração, é o metro por segundo ao quadrado. Aí você diz, professor, e esse sinal negativo aí? Por que ele apareceu? O que significa do ponto de vista físico? Esse sinal negativo aí, galera, é apenas para indicar que há uma desaceleração, ou seja, que há uma diminuição da velocidade. É um movimento retardado, neste caso aqui. Desacelerou, por isso ficou negativo. Toda vez que você pisar no freio do seu carro, da sua moto, você está em movimento retardado. Beleza? Ok, galera. Nós estamos, então, encerrando a nossa aula. Eu agradeço a presença de cada um de vocês, né?